Oi, pessoal. Então vamos para nossa última aula, né? A tão aguardada. Pessoal, antes de começar essa aula, eu quero assim agradecer você que assistiu, né, até aqui, você que entrou no curso, né, e está aí se esforçando para correr atrás do conhecimento. Saiba que isso me inspira, isso é poético para mim, tá? Então que seja uma aula, né, uma disciplina aí de muita paz, muita luz, muito conhecimento e de muitas oportunidades, tá, pessoal? Esse é meu desejo de coração, tá? Só sucesso para vocês. E bora para essa última aula. Pessoal, aula de metabolismo. Pessoal, o metabolismo, né, quando a gente define metabolismo, a gente pode dizer que são todas as reações químicas que ocorrem aí nos organismos, tá? Para geração de energia, para obtenção de energia, etc. Para utilização de energia, né? Todos os processos fisiológicos aí que incluem as reações químicas. O metabolismo a gente divide ele em dois processos, tá? O anabolismo e o catabolismo. Vocês já devem ter ouvido falar dessas palavras, né? Pessoal, resumidamente, o anabolismo são as reações de síntese de moléculas, tá? Onde eu pego moléculas pequenas e construo moléculas grandes, tá? E o catabolismo é o contrário, eu pego essas moléculas grandes e quebro elas, né, para gerar energia. E aí você deve estar me perguntando, professor, por que que o título dessa aula então é respiração celular e fermentação? Pessoal, são os processos metabólicos importantes aí para a célula, tá? Que acontecem na célula e que a gente tem que estudar. A respiração celular, ela pode ser aeróbia ou anaeróbia, né? Quando eu me refiro a aeróbia, estou falando de um processo que utiliza o oxigênio. A anaeróbia é o contrário, ok? E a fermentação é um processo, então, de respiração anaeróbia, tá, pessoal? Não utiliza o oxigênio, ok? Então, bora para jogo. Por que fazer respiração, né, pessoal? Qual que é o objetivo? A gente respira constantemente e não para pensar, né, o motivo disso. O objetivo é a gente pegar moléculas grandes e quebrar, tá? Para transferir essa energia presente nas ligações da molécula para as moléculas de ATP, ok? E aí nós utilizamos isso para as diversas funções fisiológicas. Como que nós obtemos essa molécula grande, né, que geralmente é a glicose? Pelos alimentos, né? Nós que somos organismos heterotróficos, ou seja, nós não produzimos nosso próprio alimento, como as plantas, né? Que são autótrofas. Elas obtêm através da fotossíntese, que é um processo anabólico, né? Então, gente, se eu estou falando de quebra, estou falando de um processo catabólico, ok? Vamos com calma, com paz e tranquilidade. Mas pessoal, eu vou resumir a respiração para vocês. Não é necessário que a gente grave aqui todos os processos, todas as reações químicas que ocorrem de maneira complexa, tá? Vamos ver o processo geral, tá? Então, o ATP, finalmente chegamos nele, né? O que que é o ATP? A gente chama ele de molécula energética da célula. É uma sigla, tá? Para molécula de adenosina trifosfato. Ela tem esse nome, né, pelo grupo químico que ela tem, que é um grupo adenosina, né, e os três grupos fosfatos, tá, agrupamentos fosfatos. Não precisa decorar esses nomes, né, todos como que é essas moléculas, tá? Mas você precisa entender que a liberação de energia ocorre na quebra desses grupos fosfatos, ok, pessoal? É isso que gera energia. Como que é a respiração, a equação geral dela, né? Aqui tinha que ser uma seta, tá, pessoal? Nós temos os reagentes, né, lá da química e os produtos dessa respiração. Para respirar, pessoal, obrigatoriamente, respiração aeróbia, tá? Eu preciso de oxigênio e glicose. Como produto eu gero água e gás carbônico, tá? Essa é a equação geral, né? Ela vai ocorrer nos organismos eucariontes lá na mitocôndria, que é a organela responsável pela respiração celular. A gente já lembra disso, né? Vamos lembrar como que é a mitocôndria, ela tem essas membranas, né?
internas e externas, tá? Ela tem uma crista, que a gente chama de crista mitocondrial, e um espaço lá dentro dessa crista que a gente chama de matriz. E aí parte do processo, pessoal, vai ocorrer, né, ah, na mitocôndria, parte no citoplasma da célula. Pode ser também, né, a fermentação. E aí, deixa eu. Tá. E aí, pessoal, deixa eu voltar aqui. Tá, não coloquei o slide aqui. É o seguinte, pode acontecer a respiração anaeróbia também, mas ambas vão começar com a, com a produção, com a primeira etapa que a gente chama de glicólise, tá? Aqui, ó, a glicólise. Aqui eu estou esquematizando, não coloquei aqui, pessoal, o esquema da respiração aeróbia, tá? Mas é o que está circulado aqui, é o processo da aeróbia, tá? Aqui, ó. Esse caminho é a respiração aeróbia, esse caminho para cá, a respiração anaeróbia. Mas a primeira etapa, em comum das duas, é a glicólise. Basicamente, o que que acontece? Nós temos a molécula de glicose que é quebrada e gera dois piruvatos, o ácido pirúvico que a gente chama, né? Na respiração aeróbica, então, utiliza-se o oxigênio e isso acontece na mitocôndria, tá, pessoal? E aí há mais duas etapas, que é o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. É um processo que gera mais energia, gera mais ATP, tá? Então ele é mais vantajoso do ponto de vista de eficiência energética, tá, pessoal? Mas também há a respiração anaeróbia, onde eu não utilizo o oxigênio. E olha para vocês verem, nós obtemos cerca de 2 ATPs, é bem pouco, tá? O que que acontece? Da glicólise, né, quando a gente gera piruvato, acontece o processo que a gente chama de fermentação, tá? Onde eu produzo ou dois lactatos ou dois etanóis, tá? Se for lactato, a gente tem a fermentação lática. Se for etanol, que é o álcool, nós temos a fermentação alcoólica, tá, pessoal? Quem faz esse processo geralmente são os procariontes, tá? E isso é feito lá na membrana da célula, porque ela não tem mitocôndria, ok? Tá. Aqui é a fermentação alcoólica, para vocês verem. Então, já falei desse processo, né? Não precisamos saber decorar todo esse processo, todas as moléculas envolvidas aqui para esse curso, tá? Mas a gente tem que saber que gera no final um saldo de 2 etanol, além de CO2 também. A fermentação alcoólica, né, pessoal, é realizada aí por fungos unicelulares, principalmente, né? E algumas bactérias também, tá? E aí a gente utiliza isso, né, pessoal, para o crescimento da massa do pão, por exemplo, que é o CO2. O etanol também é utilizado para a produção de bebidas e para a produção do álcool etílico, tá? Então, leveduras são os fungos unicelulares. Esses processos estudam melhor, né, na microbiologia. A lática, a única diferença é que nós formamos o ácido lático no final, ou lactato, tá? Também é um processo anaeróbio, né? E aí, gente, realizado por bactérias láticas e algumas células dos nossos músculos esqueléticos podem realizar essa fermentação na ausência de oxigênio, tá? Então, isso é o que é um dos motivos para a gente pode ter cãibra, por exemplo, porque é esse esgotamento, né? E o acúmulo de ácido lático, tá bom? Tem esse nome também porque as bactérias produzem o ácido lático a partir da lactose, que é o açúcar, né? O carboidrato que elas utilizam aí. E aí a gente utiliza isso para produção de iogurtes, né? Derivados do leite, como queijo, por exemplo. Beleza? Aqui é a questão do músculo que eu falei para vocês. Então, geralmente nossas células fazem respiração aeróbica mesmo. Mas numa atividade intensa, né?
o oxigênio ele pode ficar ausente. Então, as células podem fazer a fermentação lática, né? E gerando o ácido lático aí, ok? Pessoal, é isso, né? Vou deixar os exercícios então para realizarmos na aula presencial, as dúvidas também. De maneira geral, é isso que a gente viu, né? De conteúdo até o momento, tá? O restante eu vou pedir para vocês acompanharem agora. Agora nós vamos iniciar a histologia, tá? Que é o estudo dos tecidos. E fica aqui meu agradecimento, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, levem para a aula presencial que teremos, né? Que será agendada aí para vocês, ok? Um grande abraço e bons estudos a todos.